processo é 8585/13, que trata, nesta ocasião, de embargo de declaração interpostos pelo servidor Gilberto Gomes Sarmento, em face do teor do acórdão AC2TC 1591/23, lançado na ocasião do exame de denúncia acerca de suposta acumulação ilegal de 3 cargos por parte do referido agente público, sendo um de secretário municipal de saúde de Souza e 2 cargos de médico contratado e efetivo da Secretaria de Estado da Saúde durante os exercícios de 2009 a 2012. Por meio do citado acórdão, esta segunda Câmara decidiu tomar conhecimento da denúncia e julgá-la procedente, determinar ao senhor Gilberto Gomes Sarmento a devolução aos cofres estaduais da importância de R$ 225.647,21, relativa à tripla acumulação ilegal de cargos públicos, assinando-lhe o prazo de 60 dias para recolhimento. Decidiu ainda fazer recomendações e comunicações. Bem, em 27 de julho, o último de 2023, o senhor Gilberto Gomes Sarmento, através de advogada legalmente constituída, interpôs os presentes embargos, pleiteando em síntese, após dissertar sobre a ocorrência de prescrição dos presentes autos, em que citou, sobretudo, normativa expressa por esta Corte de Contas sobre o tema, resolução normativa RNTC número 2, 2023. E, por estas razões, requer que sejam recebidos os presentes embargos de declaração em face do seu cabimento e tempestividade, que sejam acolhidos e julgados procedentes os embargos, no seu efeito modificativo, para declarar a prescrição e, como consequência necessária, desconstituir o acórdão e determinar o arquivamento do feito por ser questão de direito e da mais lídima e cristalina justiça. É o breve relatório, senhor presidente. Com a palavra ao Ministério Público de Contas. Eu não daria conhecimento aos vertentes embargos, até porque eles versam sobre hipótese que não se coaduna com a processualística, né, deste tribunal. Até onde vi, o acórdão AC2TC 0.1591/23 não se encontra lacunoso, contraditório ou obscuro. Pelo contrário, é um acórdão recheado, né, de informações. O voto que foi originariamente do conselheiro Antônio Cláudio Silva Santos traz, inclusive, uma tabela, não é isso, Excelência? As folhas 173. Adição, né, no voto. Isso, em que há uma indicação por exercício que vai de 2009 a 2012 dos valores percebidos como médico contratado, né, pelo Estado da Paraíba, que, por sua vez, culminaram na importância de R$ 225.647,21, o equivalente a 3.496,78 pontos percentuais das UFIs paraibanas. E, nesse sentido, eu nem conheceria. Se, acaso, Sua Excelência, o ora relator dos embargos, assumir uma vertente diversa desta que eu estou pugnando e entrar no mérito, eu não estou... Vossa Excelência queria logo tratar desse assunto do conhecimento,
eu acho que seria bom, inclusive, para a gente tentar unificar o entendimento deste tribunal, porque temos várias decisões a respeito da matéria, do conhecimento ou não de embargos com efeitos infringentes. E, em seguida, concessão de efeitos infringentes. Eu entendo, peço venha, eu entendo que embargos, os critérios de admissibilidade são somente tempestividade e legitimidade. Os critérios de admissibilidade de embargos. É tanto que o procedimento de embargos é bem sumário, né? É analisado pelo relator. Até em mesa. Né? Até em mesa. Em mesa, exatamente. Então, é bem sumário o embargos. Aqueles critérios que Vossa Excelência diz, obscuridade, omissão, né? E tem outro, contradição. Esse aí é mérito, no meu entendimento. É análise de mérito do que foi alegado. Sim. E efeitos infringentes não está previsto no regimento interno. Entendo e já concedi efeitos infringentes quando a omissão leva aos efeitos. O caso que eu trouxe e foi concedido, efeitos infringentes, porque a omissão foi justamente a falta de notificação do gestor para comparecer à sessão. Então, nesse caso, eu entendo que deve ser dado efeitos infringentes justamente pela omissão que macularia a questão, inclusive até no processo judicial era anulada a decisão do tribunal. Então, o efeitos infringentes para anular aquela decisão que houve erro material, a ausência de notificação. Entendi perfeitamente, Excelência. Então, meu entendimento é esse, a respeito da matéria. Entendi perfeitamente. Uma outra possibilidade, e aí eu já agradeço a Vossa Excelência a oportunidade desse debate, né, é colocar a instrumentalidade como um dos requisitos de admissibilidade. Eu me filio a essa corrente. Então, se a gente considerar, né, o fim visado, a gente ainda está nos requisitos de admissibilidade e aí dá pelo conhecimento ou não conhecimento. É outra via interpretacional, né? Colocar, que eu sempre coloco nos recursos, a instrumentalidade. Né? Então, neste caso, eu diria, inequívoca a tentativa. É uma causídica, não é isso? Que foi constituída pelo senhor Gilberto Sarmento. Ana Raquel Azevedo Regis, né? É uma causídica. É inequívoca, né, a, vamos dizer, inadequação ou impropriedade da escolha do meio recursal. Se a defesa, ou houvesse a defesa interposto um recurso de reconsideração, que tem essencialmente o mesmo prazo, porque aqui a gente, diferentemente do processo civil, a gente não diminuiu o prazo dos embargos. Ele continuou de 15 dias, né? No processo civil ele diminuiu. Enfim, é uma terceira possibilidade. A excelência do feito, né, emprestar, convergir, ou converter, melhor dizendo, converter esses embargos em recurso de reconsideração. Há uma possibilidade, né? E aí, como o prazo é o mesmo e o fim visado, por quê? Materialmente falando, o fim visado pela defesa é afastar a imputação de débito. Então, não era nem necessário entrar com embargo de declaração, com efeitos infringentes, porque, como disse bem Vossa Excelência, o nosso regimento interno e, vamos dizer, a processualística do tribunal só recorre à processualística geral supletivamente. Quando a nossa processualística dá conta, né, da matéria, então não há necessidade de recurso supletivo ao Código de Processo Civil. Enfim, então é uma terceira possibilidade. De todo modo, no mérito, acaso Vossa Excelência mantenha o conhecimento desses embargos, eles vão de ser rejeitados. E por quê? Porque
os meios e as provas carreadas, né, e os meios escolhidos e as provas carreadas nestes embargos com pedido de efeitos infringentes não se prestam a afastar a situação de cumulação inconstitucional e, portanto, ilegal de ingressos remuneratórios que foi, desde o início da instrução, atestada, confirmada pelo Tribunal de Contas e seus órgãos técnico, ministerial e julgador. Então, é como opino. Eu estou agora pedindo pela rejeição dos embargos, igual no judiciário. Eu não peço mais improcedência, porque aqui há uma tradição de pedir improcedência dos embargos. Né? Não, estou pedindo acolhimento ou rejeição. Neste caso, rejeição. Como vota o relator? Eu agradeço a Vossa Excelência, inclusive, pela provocação para que a gente possa trazer mais fundamentações a respeito. Se não me falha a memória, eu estava abrindo o regimento interno, mas não cheguei. Essa questão como foi instrumentabilidade que Vossa Excelência cita? Instrumentalidade. Quando o regimento fala em questões protelatórias, né, há inclusive a possibilidade de multa. A gente nunca aplicou. Nunca aplicou, mas é o caso. Se for detectado uma intenção de protelação, que não é o caso. Não é o caso. Mas se fosse, seria caso de aplicação de multa, inclusive. Mas aqui no caso concreto, ela tenta duas vertentes. Uma é, primeiro, a prescrição com base naquela resolução, que inclusive eu digo aqui que está suspenso os efeitos, né, por 90 dias. Só a título de ilustração, acaba de chegar em nossos e-mails a minuta da portaria regulamentadora da prescrição, né, do Instituto da Prescrição, para fins de coleta de subsídios e opiniões. E aí, doutor Oscar, em sua homenagem, eu sugeri que ficasse muito clara nessa portaria a impossibilidade de ser decretada a prescrição em autos de processo pendentes de julgamento quando houver recurso. Agradeço a Vossa Excelência. Dizendo que é uma homenagem, eu fico lisonjeado. Pode ficar. Mas eu não recebi aqui no e-mail ainda, né? Pode ter. Meu e-mail é devagar, né? Igual ao dono, mas... Bem, então trago toda a fundamentação nesse sentido, de que o critério de admissibilidade, segundo entenda, para embargos de tempestividade e legitimidade, e nesse sentido voto porque se conheça os presentes embargos e numere pelo não provimento, pela sua rejeição, mantendo-se a decisão guerreada. É assim que voto, senhor presidente. A segunda Câmara, aprovado o voto do relator por unanimidade. E assim nós esgotamos a pauta. Tem distribuição? Tem. A doutora Neumann informa que tem 52 processos para distribuição, 13 para cada relator. A distribuição já está sendo feita de maneira eletrônica. Indago se há mais algum tema palpitante para ser debatido. Vossa Excelência continua conosco a semana que vem? E por que não contaria? Não sei, porque anunciou aí uma despedida. A despedida daqui a 2 meses. Sim, eu fiquei... Isso é a vontade de me ver Não, pelas costas. de jeito nenhum. Eu fiz até uma homenagem a Vossa Excelência no anúncio antecipadíssimo dessa despedida. Se Deus quiser, daqui para lá, a Vossa Excelência vai desistir desse desiderato. Bom,